Meu marido contou para minha sogra em coreano que engravidou minha melhor amiga, mas eles não sabiam que eu era fluente. Eu nunca pensei que minha obsessão por dramas coreanos destruiria meu casamento ou talvez tenha me salvado. Ainda não tenho certeza qual dos dois. Começou de forma inócua. Eu estava em casa doente do trabalho, navegando pelos serviços de streaming, quando me deparei com este drama coreano sobre um promotor e uma advogada de defesa. Disse a mim mesma que assistiria a um episódio. 6 horas depois, terminei metade da temporada. Fiquei viciada. Por 2 anos, mantive isso em segredo. Parecia embaraçoso de alguma forma, como um prazer culposo que eu não conseguia explicar. Meu marido, Jake, chegava em casa e me encontrava assistindo a documentários ou programas de culinária, sem nunca saber que eu estava maratonando dramas românticos de seu. Aprendi coreano, primeiro através das legendas, depois me peguei pegando frases, entendendo conversas. Eventualmente comecei a fazer aulas online tarde da noite, quando Jake estava dormindo, praticando a pronúncia com fones de ouvido. Nunca contei a ninguém, nem a Jake, nem a minha melhor amiga, nem mesmo a minha irmã. Era meu mundo particular, minha fuga da monotonia do direito corporativo e das sutis decepções de um casamento de 7 anos que se tornou mais rotina do que romance. Então, os pais dele vieram de Seattle para o fim de semana. A mãe de Jake nunca se afeiçoou muito a mim, embora mantivesse uma fachada educada. O pai dele era mais gentil, mais quieto. Tínhamos acabado de jantar e eu estava tirando os pratos quando os ouvi mudar para coreano na sala de estar, falando daquele jeito fácil que as pessoas fazem quando pensam que estão em um espaço seguro. Então você finalmente conseguiu o que queria? Perguntou a mãe dele. Sua voz tinha aquele tom particular que as mães usam quando estão preocupadas, mas tentando não demonstrar. A resposta de Jake fez minhas mãos pararem de se mover. Sim, ela está grávida de 8. O prato que eu segurava quase escorregou. Segurei-o com mais força, forçando-me a continuar colocando na lava-louças. E Vera não suspeita de nada? Pressionou a mãe dele. Nada, ela não tem ideia. A voz do pai dele estava preocupada. Esta situação com a amiga dela é delicada. Eu tenho tudo sob controle, disse Jake com a confiança de alguém que pensava ter coberto todos os ângulos. Ela nunca vai descobrir. Fechei a lava-louças o mais silenciosamente possível, embora o som forte nos meus ouvidos fizesse tudo parecer distante e abafado. Meu reflexo na janela da cozinha me encarava de volta, pálido e estranho. 8 semanas. A amiga dela. Nunca descobrir. Voltei para a sala de estar com o sorriso que pratiquei 1000 vezes em depoimentos judiciais. Alguém quer café? Jake ergueu os olhos completamente relaxado. Seria ótimo, querida. Os olhos da mãe dele encontraram os meus por apenas um segundo, procurando por qualquer sinal de que eu tivesse entendido. Mantive minha expressão agradável, vazia. Fiz café com mãos que de alguma forma não tremeram. Servi com um sorriso firme. Conversei sobre o voo deles, sobre o jogo de golfe do pai de Jake, sobre nada que importasse. Quando eles foram embora na manhã seguinte, abracei a mãe dele e agradeci pela visita. E ela me segurou por uma fração de segundo a mais do que o necessário, como se tentasse decidir se dizia algo. Depois que eles foram embora, Jake me puxou para seus braços. Correu tudo bem. Eles realmente te amam, sabe? Eu sei, eu disse suavemente, já planejando meu próximo movimento. A decisão se cristalizou naquele momento. Eu não o confrontaria ainda. Não. Não até saber tudo. Não até ter provas, documentação, vantagem. 7 anos de casamento me ensinaram que Jake era cuidadoso, metódico. O que quer que ele estivesse escondendo, ele escondeu bem. Mas ele cometeu um erro crítico. Ele presumiu que eu ainda era a mulher com quem se casou. Aquela que sorria e assentia durante as conversas em coreano dos pais dele. Alheia e contente. Aquela mulher se foi, e ele não tinha ideia. 3 semanas se passaram. 3 semanas observando Jake como eu nunca realmente o olhei antes. O jeito como ele checava o celular constantemente, inclinando a tela para longe de mim. Como ele começou a ir à academia em horários estranhos. O novo perfume que fingi não notar. Documentei tudo em uma pasta protegida por senha no meu laptop. Horários, datas, observações. Meu treinamento jurídico entrou em ação automaticamente. Construa o caso. Reúna evidências. Mantenha calma. Então, ela apareceu na minha porta em uma noite de terça-feira. Minha melhor amiga desde a faculdade. Aquela que foi minha madrinha de casamento. Que me conhecia melhor do que ninguém. Ela estava com uma aparência terrível. Os olhos vermelhos e inchados. Posso entrar? Sua voz falhou. Claro. Puxei-a para dentro, meu estômago já revirando. Alguma parte de mim sabia. Eu sabia desde aquela conversa em coreano, mas esperava estar errada. Sentamos no sofá. O mesmo sofá onde os pais de Jake sentaram 3 semanas antes. Ela torcia um lenço de papel nas mãos, começando a chorar antes mesmo de dizer uma palavra. Não sei como te dizer isso, ela sussurrou. Esperei. A advogada em mim sabia quando ficar em silêncio. Estou grávida. Meu rosto deve ter mostrado a quantidade certa de choque, porque ela continuou falando, as palavras saindo entre soluços. Grávida de 8 semanas, completamente inesperado. Ela não estava pronta para isso. Não sabia o que fazer. Quem é o pai? Perguntei, mantendo minha voz gentil, solidária. Por dentro, parecia que eu estava me observando de algum lugar distante. Ela olhou para baixo. É complicado, ele sabe. Sam. Mas ela balançou a cabeça. Não posso te dizer quem é. Sinto muito, é muito confuso. Vou fazer isso sozinha. Estendi a mão e peguei a dela, embora tocá-la fizesse minha pele arrepiar. Você não precisa passar por isso sozinha. Estou aqui por você. A gratidão em seus olhos era genuína, assim como as lágrimas. Mas havia algo mais ali também. Algo que eu nunca tinha visto antes. Culpa sim, mas também um estranho tipo de triunfo. Como se ela tivesse ganhado algo pelo qual estava competindo, sem que eu soubesse que havia um jogo. Obrigada, ela sussurrou. Eu estava com tanto medo de te contar. Pensei. Não sei o que pensei. Ficamos sentadas lá por mais 1 hora. Ela me contou sobre o enjoo matinal, o medo, os planos de seguir em frente como mãe solteira. Desempenhei meu papel perfeitamente, oferecendo apoio, fazendo perguntas, sem nunca revelar que eu já havia conectado todos os pontos. 8 semanas. O prazo exato que Jake mencionou. Sua recusa em nomear o pai. Meu marido deu um tapa na minha boca durante o almoço na casa da minha sogra. E ela simplesmente ficou rindo da minha cara, parte. Minhas cunhadas imediatamente se levantaram da mesa. E olhou pra mim assim e falou: olha, se eu fosse você, eu não ficaria mais com esse traste. Isso não é coisa que se faz. Cadê a educação de vocês? Nessa hora, minha sogra ficou branca, amarela, parda, tudo que é cor. Todo mundo ficou olhando pra eles com carão. O povo inteiro ficaram de cochichim pra lá e pra cá. E minha sogra, pra disfarçar, né, querendo ser a certa, falou: ai, só é uma brincadeira, um mal entendido. Vamos voltar pro almoço e esquecer tudo isso. Eu fui e falei: não preciso desse escândalo todo não, eu vou me retirar. Mas antes disso, eu vou dizer tudo aquilo que tava entalado aqui na minha garganta. Quando seu filho for atrás de mim, porque ele que foi atrás de mim, né, me prometendo mundos e fundos, ele já sabia muito bem que eu tinha uma filha de outro relacionamento. E eu que fui muito burra de abandonar ela por causa de traste, de vagabunda que não me dava valor. E tem mais, a partir de hoje eu não quero ver vocês nem pintados de ouro na minha frente. Minha gente, eu só sei que foi um bate-boca. Virou aquela bagunça, aquela confusão. Só sei que minhas cunhadas foram embora
com a cara quebrada de vergonha. Minha filha começou a chorar porque ela tava muito assustada, ela tem ansiedade. Eu fui embora e quando eu saí do almoço, um monte de gente veio atrás de mim, né, pra me dar conselho, pedindo pra me denunciar meu marido, que aquilo era violência, não era coisa que se fizesse, ele tava me humilhando, tava me maltratando na frente de todo mundo. E que ele poderia fazer coisas pior comigo. Só sei, minha gente, que não restou ninguém na festa, todo mundo foi embora. Agora eu coloquei ele na justiça, porque eu quero que ele pague, né, a minha metade das minhas coisas que eu custei ao longo do tempo junto com ele. Estou vivendo muito bem com a minha filha, bem longe daquele povo. Agora eu quero saber de vocês. Vocês já passaram alguma situação desse tipo? Já tiveram algum relacionamento tóxico? Deixa aqui nos... Depois do meu marido ter defendido a ex dele e falado na minha cara que ela é bem melhor do que eu respeitei a decisão dele e falei pra ele ir morar lá com a mãe dele, né? Passado mais ou menos um mês, fiquei sabendo que o churrasco foi um sucesso. Pensei comigo, tá feliz, tá tudo certo, né? Afinal, eu tô vivendo bem melhor sem ele. Como eu falei, ele não ajudava a sustentar a casa, então, né? Mas enfim, fiquei sabendo que depois de mais ou menos uma semana que eles voltaram, a ex dele veio com a bucha falando que ela estava grávida. E não, o filho não é dele. Esse filho que ela está esperando é nada mais do que filho do próprio irmão dele. E ninguém sabia, exceto a querida minha ex-sogra. Então, na verdade, o meu cunhado virou pai, ele ficou com maior raiva, disse um monte pra ela, xingou ela de todo o nome que vocês imaginar e não sabia onde estava com a cabeça de ter saído daqui da minha casa. E vocês não sabem, ele chegou aqui em casa de madrugada com a bela mala dele. Cheguei agora há pouco do serviço e quando eu abro a porta tinha um bilhete escrito: eu não vou voltar mais pra casa, segue a sua vida, a nossa filha tá lá na sua mãe. Eu achei que fosse alguma gracinha, sabe, alguma pegadinha que ele tava tentando fazer comigo. Tomei um banho e vim ajeitar o meu quarto, que era a rotina que eu tinha todos os dias. Só que assim, o tempo foi passando e ele não vinha pra casa, então eu peguei e desci lá na minha mãe. Primeiro eu tentei ligar, porém o celular dela só dava caixa postal. Assim que eu cheguei, né, já perguntei pra minha mãe, cadê meu marido, onde que ele tava. Ela falou que não sabia, que ele só tinha deixado a minha filha lá e não falou que hora que ele ia buscar, ele só falou que eu ia passar lá e ia pegar ela. Aí eu peguei e falei pra ela, nossa, porque ele deixou um bilhete escrito em casa falando que não ia voltar mais pra eu seguir minha filha. Só que eu achei que fosse uma brincadeira dele. E imediatamente eu e a minha mãe, né, pegamos os nossos telefones e começamos a ligar no telefone dele, só que já caía direto na caixa postal. Não tinha nem como eu perguntar nada pra minha sogra, porque ela mora em outro estado, então é muito longe daqui. Mas no ato do desespero, eu acabei ligando pra ela, né, perguntei se ela sabia alguma coisa dele, ela falou que não sabia. E eu nem dei muito detalhe pra ela não ficar preocupada. Aqui na cidade ele só tinha alguns amigos, ele não tem parente nenhum. Daí eu comecei a ligar pra um amigo e outro, mas ninguém sabia de nada. Até que depois de 2 meses eu recebi uma de quase 6 meses sem notícia nenhuma do meu marido, nem a mãe dele sabia o paradeiro pra onde ele tinha ido. Eu recebo uma ligação às 2 horas da manhã. Quando eu atendi, era uma mulher. Gente, aquilo meu coração gelou de uma forma, porque eu tinha quase certeza que ele tava com a outra mulher pra lá, pra onde ele tava, ninguém sabe, né? E ela tava ligando pra mim pra tirar satisfação, porque ela tinha descobrido alguma coisa sobre a família dele aqui, né? Sobre ele ter uma filha e uma mulher que ele abandonou. Porém, gente, foi bem pior do que eu imaginei. Aquela mulher que me ligou não era simplesmente um amante dele. Não era uma mulher que tinha roubado ele de mim. Aquela mulher era uma enfermeira de um hospital que tratava pacientes que tinham câncer. Ela pegou e me falou que o meu marido, ele era um paciente. Haviam mais ou menos uns 7 meses que ele tinha sido diagnosticado. Ele tinha passado por uma cirurgia muito grande e ele tinha deixado meu número, mas que era pra usar esse telefone só se fosse caso de vida ou morte. Então elas me ligaram. E imediatamente eu já deixei a minha filha na casa da minha mãe e parti pro hospital. Gente, quando eu cheguei lá, eu vi meu marido muito debilitado. Ele já não tinha quase força pra conversar. Mas mesmo assim, ele me pediu desculpa. Disse que não deveria ter ido embora sem me falar nada, mas ele ficou se sentindo incapaz. Em poucos meses depois que a gente se reencontrou, ele teve uma melhora de 90%. E graças a Deus voltamos a ser uma família novamente. Comenta aqui se você também achou que ele tinha me trocado por outra. Meu marido deu um tapa na minha boca durante um almoço na casa da minha sogra e ela ficou rindo da minha cara. Eu sou casada há 8 anos e eu tenho uma filha de 13 anos de idade. Minha filha não morava comigo. Desde quando eu conheci meu marido, ela morava com os avós paternos. No ano passado, minha filha veio pra morar comigo e parece que meu casamento mudou muito de lá pra cá. Eu sentia que a minha sogra fazia implicância com ela e comigo também. E ainda reclamava dizendo que agora meu marido tinha mais uma boca pra sustentar. Que quando ele me conheceu, já que a menina morava com os avós, tinha que continuar morando com os avós. Mas sabe aquele ditado que coisa ruim nunca vem sozinho? Ela sempre vem acompanhada de outras? Então, foi uma maravilha minha filha ter vindo morar comigo. Essa não foi a parte ruim. A parte ruim foi que todo mundo começou a me maltratar e a maltratar ela também, inclusive o meu marido. 2 semanas antes desse almoço, eu perdi o emprego. Fui mandada embora e a minha patroa disse que não tinha como pagar o meu salário, que gostava muito de mim, mas que não tinha como pagar o meu salário, que por conta disso ela ia me dispensar. Só que eu ainda estava recebendo, que eu peguei a rescisão, eu ia entrar no seguro-desemprego. Eu não estava descansada, não.
Eu sabia que eu tinha que ir atrás, porque eu tinha que sustentar minha filha. Não queria jogar essa responsabilidade pra cima do meu marido. Até que chegou o aniversário da minha sogra. E ela mandou uma mensagem pra mim, falando que ia fazer um churrasco, se eu podia levar a maionese, que ela gostava muito da minha maionese, se eu podia levar a maionese. Eu falei pra ela que sim, que tava tudo bem, e que eu ia fazer a maionese do jeitinho que ela gostava. Quando nós chegamos pra almoçar, eu achei que ia ser um churrasco só entre família. E quando eu cheguei lá, tinha um monte de gente, a casa tava cheia. Inclusive, a ex do meu marido tava lá também. Amigos da minha sogra, pessoal da igreja, gente, tinha muita gente, tinha mais ou menos umas 80 pessoas. No meio do churrasco, eu descobri que quem tava bancando aquilo tudo era o meu marido, que ele tinha passado no cartão mais de 3 mil reais em carne. Eu fiquei sabendo na mesa, tava sentado eu, meu marido, minhas duas cunhadas, a minha sogra, meu sogro, os maridos da minha cunhada e a minha filha. E um monte de gente em volta. Até que uma das minhas cunhadas solta que quem pagou tudo foi meu marido, que graças a ele, que tava proporcionando aquele churrasco pra mãe dele. Muito obrigada por ter passado tudo no cartão. E eu tomei um choque tão grande, porque pra minha filha não podia fazer nada. Pra minha filha não podia comprar nada, pra minha filha não podia fazer nada. Tomei aquele choque tão grande e fui perguntar se realmente tinha sido ele. Ele falou na frente de todo mundo que era pra eu calar a boca e que em casa a gente conversava. Falei pra ele que não, que eu queria conversar ali, que eu não tava entendendo o que tava acontecendo, que pra minha filha nunca podia nada. E ele simplesmente deu um tapa na minha boca na frente de todo mundo. Minha sogra começou a rir, começou a dar gargalhadas altíssimas. Minhas cunhadas se levantaram da mesa e eu... Meu marido caiu na besteira de dizer que eu era fraca de cama e que eu só fazia papai e mamãe. Então eu resolvi mostrar pra ele que a fraca aqui não sou eu, e sim ele que só me proporciona aquela posição. Um belo dia eu tô aqui em casa fazendo minhas coisas, quando de repente meu marido chega e falou: nossa, que mulher velha fraca, só faz uma posição só, tal do papai e mamãe, tem que renovar, tem que fazer coisas novas. Eu olhei pra cara dele e falei assim: uai, eu só faço o que tu dá conta de aguentar, porque se eu mudar um pouquinho tu já vai morrendo. Peguei, ele disse: não, eu não, é você que não me aguenta. Eu falei: ah, é, babaca, peraí. Peguei esse homem de jeito, tomo daqui, tomo dali. E ele disse: aí, foi bom? Eu falei: uai, mas eu nem comecei, tu já terminou. Ah, meu filho, porra, agora tu vai aguentar. Era meu sonho tu reclamar, porque eu não aguentava mais uma posição só. Menino, e eu vi nego gemendo, e eu vi nego agoniado, e eu vi nego mudando de cor. Aí eu falei assim: nossa, que bom que agora você abriu o olho, agora você me aguenta, né? Meu marido me chamou de feia e foi sozinho pro churrasco da firma dele, parte 2. Peguei aquele microfone, comecei a falar um monte de coisa. Aí ele quis crescer, né, pra cima de mim. Levantou a voz, falou que eu era feia mesmo, por isso que ele não me levou. Porque eu ficava só desleixada dentro de casa. Eu falei: sim, eu tô desleixada dentro de casa porque eu tô cuidando das suas coisas, porque você é um folgado, não consegue me ajudar. Falei: já que você é o bonitão, pega uma mulher dessa de vitrine, que anda com unha feita, tudo prontinho, o peitinho durinho, tudo certinho, e coloca ela dentro de uma casa com 3 crianças. E depois você me conta se ela vai continuar perfeita, arrumadinha todos os dias. Peguei e falei também. Falei: gente, você está pensando que ele tira R$1 pra me dar, pelo menos pra eu ver se eu inteiro pra comprar um esmalte? Não, ele não me dá. Eu trabalho e eu tenho que bancar a minha casa. Aí não sobra dinheiro mesmo pra eu me cuidar. Na hora, todo mundo começou a vaiar pra ele. Ele pegou e saiu igual um louco da festa. O chefe dele, que tava ali, pegou e me chamou pra conversar. Aí eu contei toda a situação pra ele, né, e tudo. Ele falou que não sabia, né, que a gente tava passando por essa situação. E fui embora. Acabei com aquele relacionamento tóxico que tava acabando comigo.